My life about the can I fill in about like can I dream? I'm fine, but I can't do it, I cannot dream. Can I feel in my heart I'm still so alone when I close my eyes? Can I ask you when you close your eyes about can you feel it when you close your eyes? Boa tarde, galera. Mostrando para vocês mais um pouquinho do nosso trabalho com o SGDK. Lembrando aí, ó, quem quiser ser investidor dos projetos, nós temos projetos para 3 jogos, tá? É só me procurar para conversar. Um deles eu vou apresentar em aula algumas coisas do que eu estou fazendo. Não vou levar todo o projeto, mas é o Street Fighter 3. Eu quero mostrar para vocês como fazer, porque é um jogo que tem... Como ele foi feito para Sega, para CPS 3, na época, Capcom CPS 3, a paleta de cor é muito alta. O personagem tem mais de 4.000 cores. Eu mesmo fui fazer um Ryu. O Ryu tinha 4.000 cores, eu consegui colocar ele numa paleta de 16 cores com excelente qualidade. O cenário é a mesma coisa, porque o Mega Drive eles são divididos em paletas de cores. Então você tem 4 paletas de 16 cores, tá? Totalizando 64 cores. E essas paletas RGB, nessas cores que você pode ter, nessas 16 cores por paleta, você tem modificações dela de 0 a 255 para cada cor, tá? Que você pode implementar, mas é limitado, são 16 cores, sendo que uma das cores você usa como transparência. Então, para background você não tem transparência, né? Você pode ter 2 ou 3 tipos de background, BMG 1, 2, tem um plano que você pode fazer um macetinho, mais para frente a gente explica. Mas em caso de imagem, são tratamentos, correções, tem que ser cores indexadas, você tem que ter os programas certos para conseguir calibrar coisas, você tem que fazer tratamentos manuais, Photoshop, um pouco de internet, um pouco de tudo, e você consegue a qualidade. Tanto que o fonte desse exemplo vai estar na descrição do vídeo, tá? O BIM também, eu vou deixar o BIM para caso vocês queiram rodar direto no emulador. De vez em quando eu vou deixar uns BIM para vocês darem um atestado. O fonte eu vou deixar sempre para vocês darem uma olhada, tá? Vou explicar os fontes, comentar os fontes, que a ideia do curso é que vocês aprendam, assim como eu aprendi. Eu tenho muita experiência de C, eu venho da área de C. Eu fiquei muito no Pascal, envolvido com projetos em Pascal, mas eu venho da área de C, eu venho da área de desenvolvimento de jogos, dispositivos eletrônicos, IoT antigo. Então a gente era C e Assembly. Eu gostava mais de C, né? E depois eu fui para o Pascal para trabalhar na área de RP. Mas essa daqui é uma área que eu gosto muito. E esses tempos atrás eu estou convertendo o resto para outras linguagens. E eu vi que todas são baseadas em C. E eu estava meio destreinado de C e de programador velho, a gente é desmotivado para aprender coisas novas, né? Então, como eu me motivo? Fazendo coisas que eu gosto. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar novamente o desenvolvimento de jogos em C, que aí ia me dar toda a sintaxe, que é o voltar a tirar o begin end, voltar a usar chaves, estruturas, limitações, coisas para string, concat, coisas que não é necessário em Pascal, mas que a gente está sempre aqui usando, formas de usar ponteiro, validações, os ifs, coisas que em C é bem diferente do Pascal a sintaxe, mas funciona da mesma forma. Então aqui foi um meio divertido e eu vou dar um curso bem grande para vocês, fazer bastante aula detalhado, que eu estou fazendo jogos para mim de novo, me divertindo com isso, e quero passar o conhecimento para vocês. Aqui, ó, vocês podem apertar, depois da nossa primeira aula que eu ensinei como é que bota o ambiente, vocês abrem um novo Visual Studio, ó, Ctrl Shift P, criam um novo projeto, criam uma nova pasta, ele vai criar um projeto vazio com essa CMAI aqui, a header, tá? Ele não vai criar mais nada, ele cria a pasta res vazia, a inc vazia, tá? Ele cria vazia. Eu criei sprites para gente, para ser usado nessa aula. O que são sprites, gente? São as imagens. Então você tem os sprites de background, que é aqueles de fundo, os sprites do seu personagem, que são as imagens do seu personagem. Então eu vou dar um exemplo para vocês, eu vou mostrar as imagens do Ryu, que eu estou desenvolvendo para a gente, tá? Dá muito trabalho, mas é bem divertido. Então vejam aqui, ó.
Esse é o Ryu. São os sprites do Ryu. Cada uma imagem dessa daqui é um sprite do Ryu, tá? Fazendo uma determinada situação. Uma linha inteira é uma animação. Então, cada linha dessa é uma animação de sprites, tá? Os sprites do Mega Drive, eles são contados por tiles. Os tiles são esses quadradinhos que vocês estão vendo eu marcando com as linhas de grade aqui. Ó. O Photoshop você tem que configurar ele, tá? Para poder personalizar as linhas de grade. Então depois vocês olhem as configurações, tá? Que é aqui em configurações extras. Vocês vão definir algumas coisas, né? Nem aqui você bota as coisas que você vai ter. Depois vocês vão dar uma olhada na internet, tá? Que é bem fácil. Vocês vão dizer o tamanho da grade que vocês querem, de pixel, isso daqui. Ó. Aí a configuração, quando vocês botar para exibir a grade, ele vai fazer esses quadradinhos aqui, ó, que são muito importantes. Talvez na próxima aula eu coloque para vocês, tá? Eu boto para vocês aqui para como configurar essas linhas de grade, porque é elas que definem o tamanho do seu sprite. Então, para vocês verem, dentro do meu jogo, tá? O meu sprite aqui ele é de 12 por 12. Então, como que vocês vão saber isso? Como ele é de 12 por 12, ele conta 12 quadrados assim e 12 quadrados assim. É 12 quadrados de largura e 12 quadrados de altura, tá? Vocês podem contar aqui, se vocês vierem contando aqui, tá? Aqui, ó, é o tamanho do meu sprite. Então, olha lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que que ficou uma área toda aqui em branco? Porque essa área eu posso ter outros movimentos que ele vai se mover dentro dessa área. Mas a área do meu sprite é de 12 por 12. Tá? Eu posso ter sprites de outro tamanho, porque esse é o tamanho maior que eu consigo colocar na resolução do Mega Drive e ficar bem parecido com a CPS-3. A CPS-3, gente, a resolução do sprite dela não é tão diferente não, tá? Eu tenho os sprites da CPS-3, que é da onde eu estou tirando para vocês, os sprites em si, tá? Eu tenho aqui que eu estou fazendo um por um, só para vocês verem. Então aqui, ó, aqui está um sprite da CPS-3, tá? Eu vou pegar ele para vocês, a altura, para vocês verem que é o que realmente importa, ó. Vou dar um Ctrl+C, um novo aqui, eu já coloquei aqui para mim a cor que eu quero, que é a que eu estou fazendo. Vejam aqui, ó, que o sprite da CPS-3, o do Mega Drive está como 96 a altura, e olha o tamanho do CPS-3. 104. Então ele diminui muito pouco, está ficando muito fiel ao CPS-3, tá? Muito fiel. Então o sprite que eu estou usando é um sprite de alta definição, tá? Do CPS-3, esses aqui já estão convertidos para Mega Drive. Você olha aqui lá, ó, cores indexadas de 8 canais. Ó. Se eu trocar aqui para RGB e voltar para cores indexadas, vocês vão ver que se eu botar personalizadas, olha lá, ó, tá usando só essas cores aqui. Tá? Inclusive o background é essa. O resto, todas essas é o Ryu. Tá? Então o que tem ali é a mistura disso. E está ficando muito bom. Inclusive, ó, eu fiz também, para a gente poder testar no nosso tutorial, que vocês vão poder dar uma olhada, eu vou explicar essas mecânicas também para vocês, tá, gente? Todas as mecânicas que estão sendo feitas. Aqui eu estou dando um resumo para vocês das imagens. Então, ó, esses dois backgrounds aqui, eu já tratei em cima desses aqui. Ó. Então vejam aqui os originais. Tá? Esses originais estavam em HD, eu só diminuí o tamanho deles para tratar. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os originais. São esses aqui. Ó. Vou dar um zoom. Tá? Esse é o original do Ryu. E esse é o que eu fiz. Ó. Vou só tirar aqui. Ó. Vou deixar. Deixa eu ver aqui. Aqui, do Ryu aqui. Beleza. Ryu, tá? Feito. E o Ryu original. Olha lá, o meu, ó. Ó. Tá? Vou enquadrar ele aqui. Vou fazer um negócio aqui. Ajustar a tela. E vou ajustar a tela. Vejam aqui, ó. O meu e o original. Ó, o original, tá? E o meu.
estão bem parecidos. Só que lá eu tenho a paleta de infinitas cores. Aqui. Então, se eu fosse olhar aqui só para vocês, só, a gente gosta de mostrar um pouquinho, né? Vou botar como se fosse cores indexadas, né? Vou colocar aqui, personalizadas. Ó. Essa daqui é essa paleta aqui, ó, tá? Mas essa paleta, ela já está, vocês viram que muda, ela está personalizada para o meu. Ela não está personalizada para a imagem. Se eu colocar aqui em cores indexadas, ele vai cair a resolução. Vejam aqui ó, que a imagem vai mudar, ó, porque ele pega só 8 canais de cores. Tá? Então, ó, vou mostrar para vocês. Ó, quando eu der cores indexadas, vocês vão ver que esses amarelos aqui na frente vai sumir. Olha lá, ó, sumiu tudo. Ó. Porque ele está pegando a minha paleta. E olha como é que está sendo os tratamentos da minha paleta. Porque eu já mexi na minha paleta. E eu já fiz tratamentos na imagem. Se eu tivesse tratado só com a minha paleta, lá, olha que bosta já está na tela. Tá? Por quê? Olha isso daqui. Está na paleta 16 cores. Tá? Então, essa não é a paleta que ele vai conseguir rodar a imagem original. Olha lá, a imagem original. Olha o tanto de cor que ela tem a mais. Olha como é que ela tem coisas a mais. A minha paleta, vocês veem que não tem o amarelo. Eu já tirei o amarelo. Viram? Só que olha como eu tratei o teto. Ó. Eu já fiz as correções na imagem manualmente. Eu fiz correções do teto, eu fiz correções na imagem, eu fiz correções no background, em todas as conversões. Porque se eu converter somente aquela imagem, ó, esse aqui, eu vou deixar esse link aqui para vocês na descrição do vídeo, que a gente usa ele para poder converter alguma coisa. Depois você trata. Então, ó, vou converter. A paleta do Mega Drive, os tiles, ó, são 8x8, o tamanho de um tile. Uma paleta só, de 16 cores, com 3 bits por pixel. É assim que ele tem. Eu vou deixar assim único, porque ele não tem transparente cola. Se fosse um personagem, você tinha que escolher uma transparente cola. Mas vamos lá, hein? Aqui, ó, quando vocês apertar o quantizar, ó, ele gerou a imagem. Tá vendo? Olha lá. Essa daqui seria uma cópia daquela imagem lá, mas ainda não está totalmente perfeito. Você ainda tem que fazer algumas coisas no Photoshop. Tá? Mas eu vou dar uma mostrada para vocês aqui em umas coisas, vocês vão se divertir. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui. Ajustar a tela, tá? Vejam aqui, ó, que essa é a minha imagem com alguns tratamentos que eu já fiz. Aqui ela vai perder mais qualidade, porque vocês ainda vão ter que passar ela em outro sistema para poder ela diminuir. Aqui eu só coloquei ela no primeiro sistema, ainda não está com cor indexada, ainda está sem a transparência. Mas vamos lá, já é perceptível. Vejam aqui em cima, eu tirei esse detalhe aqui, ó, que isso aqui não dava para enxergar nada. Tá? Então vejam que eu tirei, reconstruí o teto, ó, reconstruí a sombra interna, reconstruí a sombra da parede, fiz o tratamento. Reparem do lado de cá também na nuvem, ó, na nuvem aqui embaixo, aqui, ó. Essa nuvem aqui, olha lá como é que ela veio, ó. Ó, veio cheio de cor estourada, olha lá, ó, cor rosa, um monte de cor estourada, olha lá, eu refiz o tratamento da nuvem, estão vendo aqui? Ó? Outra coisa, eu refiz o tratamento do céu, das cores do céu, deixei mais azul, dei mais cor para ele, tá? Tirei aquelas cores que estavam todas bichadas, ó, ponta a ponta, fui consertando a imagem, tá? Que é isso que é o tratamento de imagem que a gente faz. Reparem que eu fiz algumas diferenças, igual eu tirei esse buraco aqui, ó, deixei tudo branquinho para poder refletir a luz legal, acertei essa quina aqui, ó, deixei ela mais uniforme, tirei essa parte preta aqui, ó, consertei a sombra interna aqui debaixo da telha, que ela está falhada na outra imagem. Veja aqui ó, que essa quina está errada, lá, eu consertei a quina da imagem, toda pixel a pixel, tá? Vejam que isso aqui está meio embolado, essa parte aqui ó, ficou meio embolada. Então o que eu fiz? Acertei a descida do telhado, ó, desci com branco para corrigir o teto, acertei as sombras internas, fiz uma série de correções. Aqui do outro lado, ó, repara aqui ó, que eu tirei uma parte azul que estava muito clara, igual está aqui embaixo, ó, porque essas coisas na hora de exibir no Mega Drive chega a ficar horrível. Então aqui eu fiz um pré-tratamento da imagem, depois eu vim no Photoshop ó, e continuei o tratamento, tá? Continuei o tratamento. E aqui para vocês, quando vocês criaram um novo projeto, tá?
ele vai vir só com essa include da Genesis aqui. Essa Sprites BGH aqui, você tem que criar esses dois arquivos de resource aqui na pasta res e colocar as pastas com seus sprites. Tanto que esses dois aqui não estão escalonados, eles não servem. É esses dois aqui que estão escalonados, tá? Eu deixei aqui porque eu estou tratando com eles. Aqui estão meus sprites do personagem. Vejam aqui, ó, que eu criei uma pastinha sprites e botei os sprites do Ryu. Estou criando mais, eu só tratei esses dois movimentos, depois eu vou fazer isso aqui, fazendo mais, vou continuar tratando o Ryu pra gente, tá? Cada personagem tem que ser tratado manualmente, o cabelo principalmente. Eu tive que consertar cabelo, consertar a faixa. O cabelo tinha uma parte azul, eu tive que tirar o azul, deixar preto, acertar os vermelhos, só para vocês entenderem um pouco do processo, tá? Então tá aqui para vocês. Ó, eu coloquei aqui as imagens dentro de duas pastas. Depois eu tive que criar dois arquivos. Você não precisa criar esses Hs. É só vocês criarem os dois arquivos de resource. Ó. Um dos resources foi para os sprites, que é do personagem. Veja aqui que ele é do tipo sprite. Ryu, vejam que ele está na pasta sprites, Ryu test.png. 12 por 12, 12 tiles por 12 tiles, compressão rápida com máxima qualidade. Eu poderia não botar compressão, eu coloquei compressão máxima. Tá? Aí, quando vocês derem a primeira compilada, ele já vai gerar esse arquivo H e esse arquivo H aqui, por dentro do Visual Studio. Vocês não precisam de criar ele. Ele cria sozinho. Quando vocês derem a primeira compilada. Então aqui eu criei o resto também dos backgrounds, ó, do Ryu e do Ken. Veja aqui, que ele é do tipo imagem, BG Ken, BG Ryu, passo a imagem, olha lá, Nônia, ok? Quando eu dei a primeira compilada, ele gera para vocês esses dois H aqui, ó, que é o H do background, ó, da imagem, e o H dos sprites. Ó. Estão vendo aqui? Então, na minha Maya aqui, tá? Eu criei algumas variáveis para vocês, e eu estou querendo fazer algumas coisas, então já estou deixando uma estrutura pronta para vocês usarem, tá? Eu não vou complicar muito, eu escrevi um código até simples, vou detalhar um pouco dele para vocês vão pegar o código e já dar uma olhada. Animation Stopped. Animation Stopped é animação parado. Depois daquela animação andando, eu vou criar um nome para ela também, tá? De uma constante para ela. Então isso aqui, ó, define, eu estou criando uma constante que o valor é zero, para aquela animação parada, que é do índice 0, tá? Então, ó, esse Ryu teste, essa animação parada aqui, ela é chamada de 0. Essa daqui 1, essa 2, são os índices das animações dentro do sprite, ok? Então, essa animação parada, o índice é 0. Aqui eu criei a variável frame, aqui eu criei a variável max frames. Esse max frames, ele é para me dizer quantos frames tem naquela animação que eu estou usando. Tem um comando ali embaixo que eu vou mostrar para vocês, que ele detecta quantos frames tem na animação. Então, quando eu disser animação 0, aí eu posso pegar e quantificar quantos frames tem na animação 0 para eu poder começar de novo. Por que eu estou fazendo isso ao invés de animação automática? Eu podia deixar a animação automática, mas a animação automática, o frame rate dela não casa com o frame rate de um jogo de luta desse, que tem muitos frames. Então eu estou tendo que acelerar a velocidade de play da animação. Porque a animação que vem no Mega Drive, ela vem para 3, 4 frames. Aqui um movimento desse tem 10 frames. Então, para vocês verem, ó, o movimento dele parado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frames. Tá? A animação normal, se eu não me engano, ela passa 3 ou 4 frames por segundo. Eu estou tendo que passar uns 10 frames por segundo. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do resultado e vou explicar ali no código. Ó, vejam aqui. Ó. Olha lá. Ó. Esse movimento do Ryu são 10 frames que estão sendo executados. Tá? Vejam o cenário. Ó. Vocês estão com esse código-fonte todinho aí no vídeo. Tá? Vocês podem ver, bonitinho. Deixa eu só fechar aqui de novo. Ó. Detectei o joystick, tá? Que eu estou usando. Eu gosto muito desse joystick de Xbox 360. Adoro, eu tenho receptores, tenho ele há muitos anos. Meus videogames que suporta eu uso. Vejam aqui, ó, que eu coloquei um botão aqui para poder trocar a animação, olha lá. Ó a animação de caminhada, ó como é que tá fluido, como é que tá bonito, como é que tá CPS 3, ó a velocidade do Mega Drive, ele é um monstro. Mega Drive é um monstro. Essa aqui é a animação que eu estou terminando, então só tem um frame. Ó. Vejam lá, animação parada, ó. Olha que monstro. Olha que monstro. Quando você sabe programar esse monstro,
Você faz isso, gente. Você faz isso. A gente tira leite de pedra. Ele é um monstro. Veja no cenário, olha lá. Ó. Tá escrito, tá com bastante resolução. Se na época esse jogo tivesse saído para Mega Drive não tinha morrido. É porque os desenvolvedores desistiam do hardware por outro, mas nem aproveitavam o máximo do potencial. Veja esse monstro aqui. Ó. Vai receber Street Fighter 3, gente. Vai receber Street Fighter 3. Feito por mim. Tá? E eu quero aí parceiros, investidores, todo mundo que puder, porque vale a pena. Vale a pena. É o Megão. É o Megão, gente. Aí, ó. Estou mostrando para vocês um exemplo do Ryu rodando aqui, ó, no Megão para vocês, tá? O emulador é lá, Gens. Esse exemplo vai estar aí o BIM também na descrição do vídeo. E aqui eu estou explicando o fonte dele para vocês, tá? O fonte completo tá aí também, vocês vão poder baixar. Vejam aqui ó, que max frames é justamente quantos frames tem o máximo da animação. Eu consigo saber para poder executar. Tanto que eu ranquei 2 frames que não estava legal. O Ryu virando. Tem 2 frames do Ryu virando. Então eu vou colocar esses 2 frames como animação. Quando eu colocar para o lado, ele executar essa virada e fazer o flip. Executar a virada e fazer o flip. Executar a virada e fazer o flip. Tem 2 frames só dessa virada. Eu tirei eles e vou colocar depois. Porque esse jogo ele tem muito frame, ele foi muito detalhado, ele foi muito bem feito, o pixel art dele é muito bom. E isso daí deixa a gente com bastante material para isso. Essa variável diz quantos frames tem na animação. Aqui em qual animação que eu tô, tá? Esse aqui é para o frame rate, tá? E aqui é o máximo de animações que existem no meu arquivo, porque eu estou trabalhando com essa situação. Tá? Aqui, ó, Index Style Set. Como eu vou carregar esses styles no VDP? VDP do Mega Drive, gente, é como se fosse a placa de vídeo, é a primeira GPU, porque ele era RISC. Então o processador dele conseguia mandar instruções para outro processador de vídeo separado e manter os dois separados. Isso aí é excelente, é os multithread real, tá? Então a VDP, eu digo quais são os tiles que estão lá dentro. Aí eu começo no primeiro tile, tá? Que é esse Index Tile Set aqui. S16 são os modelos de variáveis do próprio SGDK, que elas são menores, elas trabalham melhor no próprio SDK. Por isso que eu crio poucas variáveis do C e mais variáveis vocês vão ver do tipo do próprio SDK, tá? Aqui eu criei uma função de retorno vazio, porque no Pascal a gente tem a procedure e a função. No C tudo é função, a diferença é que você diz se ela tem retorno ou não tem retorno, que é a diferença. Então são coisas que eu estava querendo pegar de volta por causa disso. No Pascal eu poderia dizer que era procedure, mas em C é uma função de retorno vazio. Então aqui eu defini elas como estática, porque elas estão lá em cima para eu poder usar em qualquer lugar do código. Não precisar de ficar usando abaixo. Então eu defini como estáticas elas já. Init hardware, que é uma função que vai inicializar o hardware. Create player, que vai criar o sprite do player. Joy Actions, tem 2 tipos de lei joystick no Mega Drive. Um joystick com hook permanente, que você segura a tecla, você tem o status dela segurada e dela solta. Então você tem os status das teclas. E o outro é você saber que a tecla foi apertada. Então eu apertei o A. Toda vez que passar no loop, ele vai saber que eu apertei o A, mas não sabe se foi apertado, se já foi solta. Então são para diferentes situações. Aqui eu estou usando o sistema de tecla que sabe se foi apertada e solta, tá? Então tá aqui o Joy Actions e aqui a Set Animation, que é uma função que eu criei para poder animar os meus sprites de acordo com as variáveis acima, com Aninum, Max Frames e coisas do tipo, ok? Explicando o código abaixo. Vamos lá. Void, criei aqui a minha init hardware, que eu inicio a VDP, digo o tamanho da tela dele em largura 320 do Mega Drive e altura 224, que é a resolução máxima dele, né? Ele consegue passar isso em sprites, mas não exibir mais do que isso na tela. Você pode fazer uma tela bem grande, mas a VDP vai exibir só aquilo, então você tem que ir se movendo na sua tela grande. É assim que a gente vai fazer jogos de plataforma, vai ser explicado mais para frente. Tá? Init joystick, isso aqui é como eu vou usar a Hook Actions. A Hook Actions ela acontece como se fosse uma thread interna do sistema de joystick. Então eu passo uma função para ela que toda vez que o joystick acontecer alguma coisa, ele vai fazer um callback, ele vai chamar essa função aqui de joystick para dizer, ó, tal tecla foi apertada, tal tecla foi solta. Então, naquele meu init hardware lá, quando eu digo isso aqui, ó, set event handler, do joystick, ó, joy set event handler, ele passa aquela minha procedure, toda vez que executar alguma coisa no joystick, ele vai automaticamente passar nessa procedure aí. Ok, gente?
Aqui eu estou lendo o background stage. Então eu estou carregando para vocês. Eu vou explicar depois todas essas coisas aqui em outras aulas. A gente está explicando um pouquinho, fazer uns vídeos mais curtos. Então a gente está tentando explicar o código, dar o código para vocês e depois ir explicando as funções do código com mais funcionalidades. Então aqui eu estou carregando na BGA, que é a Background Area A do Mega Drive, tá? Vejam aqui, ó, BGA, a imagem do background do Ken, que está onde? Lembra daquela BH Sprite que foi gerada a partir da BHRES? Então ela gerou duas variáveis, ó, o background do Ken e o do Ryu, que é relativo àquela imagem do res, ó, do Ken e do Ryu. Ele gera sozinho o H com as variáveis para você e você pode usar elas no código aqui. Então, ó, VDP, Draw Image EX, Background A, imagem do Ken, Tile Attributes Full. Isso aqui é uma classe de estrutura que ela tem todos os elementos que eu preciso para carregar o meu tile. Então aqui, ó, eu estou dizendo que a paleta de cor que ele está usando é a paleta 0, vai de 0 a 3, então são 4 paletas de 16 cores. Tá? Você tem que saber dividir isso de acordo com o seu cenário, seus jogos. Então, na tela você só pode ter simultaneamente 4 paletas de 16 cores sendo exibidas, prestem atenção nisso. Tá? Aqui ó, eu estou dizendo que eu estou usando a paleta 0, que eu tenho ou não tenho prioridade. Essa prioridade é para dizer se eu botar o background A vai ser exibido na frente do B ou vice-versa. Então aqui eu não tenho prioridade, ele não vai ser exibido na frente de ninguém. Tá? Flip é para dizer se eu estou já torcendo meu background na hora de criar. E aqui ó, o index tile set, que é justamente o índice desse tile na minha memória. Então ele começa no índice 1. Se eu for exibir outro, eu tenho que pegar e dizer que ele vai ser o próximo. Então, vamos lá, hein? Aqui eu estou dizendo meu índice atual, que começou a variável. Isso aqui é a posição x e y dele na tela. Vejam lá pelo header, ó, que ele diz, ó, x e y. Tá? E esse bow aqui, ó, load power, tá? False. Eu não quero carregar, tá? Esse load power aqui, ó. Porque eu já estou fazendo tudo no tile attribute. E aqui tem um interessante, bow DMA, é aonde eu vou abrir a memória, se é na CPU, a imagem, ou na DMA. A DMA é como se fosse o processador da VDP, é um processador separado que pode processar essas informações. Então tem coisas que você vai botar na CPU, tem coisas que você vai botar na DMA. Exemplo, eu boto os sprites de jogo de ação na CPU, os background eu boto no DMA. Então isso aí você garante distribuir o processamento do código. Tá? Após eu exibir a imagem, veja aqui que esse meu index tile set, que é o índice do tile que começou em 1, eu vou dizer coisas que o Pascal não tem, no C tem, ó, que ele é igual, ele mais, que é esse mais antes do igual, simboliza que é a variável mais o próximo valor. No Delphi seria index tile set igual index tile set mais essa variável. No C é mais simplificado. Você pode dizer aqui, index tile set é mais igual o ken.tileset.numTile, que é o número do tile do Ken nesse background aqui. Ó. Então ele vai somar o 1 que tinha com isso daqui e vai atribuir a index tile set. Embaixo eu estou setando a paleta pau 0, as cores que eu quero nessa paleta pau 0 aqui. Ó. Quais são as cores que eu quero na paleta pau 0? As cores do meu background da minha fase. Então tá aqui para vocês, ó, o background da fase está carregando a paleta na DMA, não na CPU, tá? Na DMA, e ele está carregando a paleta em pau 0. Então tá aqui para você, ó, background ken.paleta, aí tem a propriedade data da paleta, que está sendo carregado em DMA, ok? Aqui embaixo eu estou criando player, tá? Então essa função createPlayer, ó, vejam que eu criei uma variável lá em cima, tá? Essa daqui que ela é do tipo sprite, ó, ela é um ponteiro de sprite. Vejam que tem aqui ó, o asterisco, o nome da variável e aqui é o tipo. É ao contrário, no Pascal você diz o nome e o tipo na frente. No C você diz o tipo e o nome depois. Então ela é um ponteiro, que é o asterisco aqui,
No Pascal é um símbolo de circunflexo, aqui é um asterisco e o nome da variável. Então aqui, ó, o meu sprite player, que é um ponteiro dele, tá? É igual sprite add sprite. Aí eu pego o Ryu. O Ryu é quem? Lembra do sprites.h? Foi gerado a partir do meu sprites.res, lembra aqui? Ó? Então tá lá, ele é um sprite, gerado a partir da imagem, que ele tem 12 por 12 tiles, compressão rápida. Ele criou uma variável para ele do tipo sprite definition. Então, quando vocês olharem aqui, eu estou carregando esse sprite definition aonde? No meu layer. Então, estou carregando esse Ryu, tá? Se vocês virem aqui, ó, vocês vão ver que aqui é a posição X e Y dele na tela. Então, ele está carregando na posição X, que é a posição de largura, na posição 20, e a posição de altura na 120. Tá? Então, na altura da tela, ele está carregando em 120 e na largura 20. Tá? Tile Attributes é uma matriz que eu digo os atributos do tile. É bem parecido com aquele Tile Attributes Full. Só tem um pouquinho menos de parâmetros. Tá? Ela não tem o parâmetro do Tile Index, mas vamos lá. Aqui eu digo a paleta que está usando esse sprite, ok? Então é a paleta, tá? O primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é se ele tem prioridade, então ele tem prioridade, ele fica à frente dos outros sprites. O terceiro parâmetro é se ele tem o flip horizontal e vertical. Então aqui é o flip vertical, se eu estou rodando assim, e o outro é se eu estou rodando assim. Então ele não tem flip nenhum. Mas se eu quisesse que ele viesse invertido, ó, flip vertical, vou salvar e vou rodar. Veja que a imagem agora, viu? Veio com flip. Aí esse aqui é o horizontal até. Ó, false. Aqui. Ó. True. Aqui. Vejam que ela vai vir invertida. Viu? Então, ele já faz o flip para você de acordo com a imagem. Mas como ela já vem com flip, eu já trago ela com flip. Porque eu faço o comando flip ali embaixo. Então, vocês vão ver que mesmo eu fazendo isso aqui, ó, ela vai ficar naquela posição. Porque aqui embaixo eu estou fazendo flip. Ela. Então, eu estou só mostrando para vocês, esse flip aqui não vai funcionar porque já tem um flip aqui embaixo. Tá? Esse Tile Attributes aqui, eu estou dizendo na paleta 1. Por que não na 0? Porque a 0 já está com background. Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Eu tenho outro lutador na tela. Ele vai para a paleta 2. Eu tenho um segundo background. Vai para 3. Então, exemplo, o que eu vou usar na paleta 3? No meu sistema aqui. Eu vou usar as barras. Eu vou usar as barras de topo com contador de tempo e as barras de especial. Eu vou usar como paleta 3. A paleta 1 e 2 eu vou usar para personagem e a paleta 0 eu vou usar para background. Então já tem até a definição do que eu vou fazer. São 4 paletas e é assim que eu vou trabalhar. Então aqui ó, eu carreguei o sprite, tá? Como ele não vai para VDP, ele é um sprite, ele não tem aquele tile index ali, eu venho aqui, ó, 7 paletas, dou o 7 da paleta do Ryu para CPU. Lembram que eu falei que o sprite eu quero na CPU e os backgrounds na DMA. Aqui eu já estou dando um flip no meu player 1, ó, dou um flip nele, ó, um flip horizontal. Aqui é um macete, ó, sprite set anime and frame. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou fazendo meu controle de sprite manual. O próprio SGDK ele tem controle de sprite, mas ele controla menos sprites. Então esse sprite ia ficar mais lento. Ele ia ficar um Ryu lentinho. Então, como eu não tenho definição para isso, eu tenho que fazer um controle manual. Então, meu controle manual, eu acelero o meu sprite, sem acelerar a tela. Então, vamos lá. Anime stopped, lembram daquela constante lá em cima, 0, que é o anime parado, é a primeira imagem do parado? E aqui é o primeiro frame, que é o frame 0. Se vocês olharem na minha variável, eu começo ela como 0. Então ele começa ela como 0. Tá? Já tem isso aqui pra gente. Ó. Então aqui agora, 0. A max frames, vejam aqui, ó, que ela é igual player 1 animation ponto num frame, que ele me traz a quantidade de frames que tem na animação que eu acabei de definir. Então se eu definir a animação 2, ele vai pegar
todos os frames da animação 3. Dá 2 na 3, dá 3. Aí ele vai ficar meu loop ali rodando só onde tem que rodar. Isso daqui é para eu saber quantos frames tem a minha animação, aqui quando ela começa, em qual animação começa, quem está sendo animado. Beleza? Embaixo, set animation, a que eu criei. Lembram? Então a set animation que eu criei, ela recebe o sprite e a animação. Por quê? O frame, ele pega automático da variável frame, que já está incrementando sozinha lá embaixo. Eu vou mostrar para vocês. Ao mesmo tempo, ele sempre vai ficar pegando em max frames, ó, o número de frames, porque se você mudar a animação, ele tem que mudar o max frames. Então, na minha set animation, eu já pego o número máximo de frames. Joy Actions é aquela função do joystick, da ação do joystick. Então, ela tem 3 valores. Um valor é em qual joystick ela está. Segundo é se o botão foi solto. Terceiro, se o botão foi apertado. Tá? Então, é aqui, ó, apertado e solto. Essa situação que eu fiz aqui, eu quero que o botão seja apertado e solto para contar. Eu podia fazer isso só quando ele foi apertado. Se eu não soltasse, ele não ia agir de novo. Aqui eu quero quando apertado e solto. Por isso que eu fiz state, ó, esse i comercial uma vez, ele equivale a e, mas um e de valores. Então é se state e button forem iguais, é true. É assim que funciona. Se fosse para validar num if, igual duas sentenças, if i maior do que 0 e i menor do que 100, aí seriam 2 i comerciais. Aqui, como é valor, ele coloca se estado e botão A forem true, é um i comercial só, quando se testa valor. Quando se testa sentença, ó, tem os dois aqui para mostrar. Então, ó, se state e botão A for true e aqui, ó, soltei o botão, changed e botão A for true. Então é apertei, que é o state, botão A, soltei, botão A, ó, aqui é e. Aí eu faço o quê? Animation num, eu incremento para poder ir para a próxima animação, tá? Então, se era 0, vai para a animação 1. Faço um if. Se a animação for maior ou igual a max animes, eu podia botar só igual, tá? Mas eu botei maior ou igual, não gosto de deixar falhar. A max anim player, que é aquela variável que eu coloco a quantidade máxima de animações que tem dentro do sprite, tá? Eu zero a animação para voltar para a animação 0, então ele nunca vai estourar. E aí eu rodo aquela minha função, olha lá, ó, set animation, ó, anim num, tá? Set animation, anim num, ok? Lembrando que vou até fazer uma correção, ó, vou pegar aqui, ó, não precisa disso daqui a princípio, mas vou fazê-lo logo também. E vou também zerar os meus frames, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho a nin1 sendo incrementado, zerando os meus frames e fazendo uma nova animação. Tá? Agora vamos para o main. Main é o bloco geral no C. É como se fosse a procedure program do Delphi. E você não tem thread, você tem que, enquanto esse loop estiver true, sua aplicação está viva. Se ele der false, der retorno, saiu da sua aplicação. Então, vamos lá. No main, tá? Eu vou ligar o hardware, que é a primeira função, criar o background, criar o player, tá? E agora, no meu while aqui, ó, eu vou ficar incrementando o frame, verificando se o frame é maior do que max frames, aí eu zero o frame. Max frames é o máximo de frames que tem na minha animação. Vocês lembram ali? Olha lá, o max frames, ó, é o máximo de frames da animação. Então esse aqui que vai ficar controlando a animação. Esse daqui que vai ficar anima. Só que ele é muito rápido. Vocês sabem por que ele é muito rápido? Porque o Mega Drive, eles são 60 frames por segundo.
E eu só tenho 10 frames dentro da minha aplicação. Às vezes 9, às vezes 8, tá? Então, o que eu fiz para balancear isso? Eu incremento os meus frames, aí eu faço isso aqui, ó. Se o meu frame, o módulo do meu frame, que é esse meu frame dividido por 4 aqui, que é o módulo, no Delphi é o mode. Então, se meu frame for dividido por 4 igual a 0, lá o resto igual a 0, tá? Dessa divisão por 4, se o resto for igual a 0, aí eu vou lá e mando para o próximo frame. Significa que a cada 60 frames, ó, deixa eu só vir aqui para vocês verem. Ó. A cada 60 frames, tá? Para poder ele ir incrementando esses frames para gente, eu faço assim, ó, 60, ó, dividido por 4, ok? São 15. Então, em 60 frames, eu vou exibir 15 frames, tá? Então, a cada um segundo, 10 desses frames vão estar sendo exibidos. Por isso que vocês viram ele mais rápido. Se eu botasse a animação automática, tá? A animação automática, eu vou até ver se ele vai fazer assim, tá? Mas eu acho que ele não vai fazer assim, não. Vamos testar. Não custa nada, tá? Ó. Olha lá, animação automática. Ó. Vocês estão vendo? Isso aqui é animação automática. Então, se eu não fizer esse cálculo para acelerar os frames, o nosso personagem ia ficar daquele jeito ali, porque tem muito frame para animação automática. E olha agora a diferença, mais fluida. Então, a cada 60, 15 são mostrados. Ó. Olha como é que ficou mais rápido. Ó. Então, se eu quisesse que a cada 60 fosse mostrado mais frame ainda, ó. Agora vai ficar mais rápido. Ó. Estão vendo? Ó. Sem alterar o padrão do Mega Drive. Então, isso aqui eu estou alterando só as animações. Mas o andar, o não andar, todas essas coisas continuam na velocidade do próprio 60 FPS por segundo. Então eu consigo animar mais rápido, mas manter o personagem na velocidade padrão do próprio console. Isso aqui fez um fake na exibição de frames. Vejam aqui, olha lá, ó. Tá vendo? Só que eu não gosto dele muito rápido. Porque eu percebi que 15 frames já é um pacote bom para poder ele andar bem. Ó. Vejam que fica mais fluido. Ó. Tá vendo? Ó. Porque o Street Fighter não corre, ele anda. Quando ele corre, ele dá 2 toquinhos para frente, ele dá um pulinho. Ele não... Ele anda assim, ó. Tá vendo? Então assim é melhor. Ó. Mas vocês viram? Ó a diferença. Isso aqui é para obter esse resultado. Então, gente, vocês viram aqui ó, que o controle de frame rate funciona muito bem. Essa função aqui, ó, Update Sprite, é para ela dar update no sprite que está sendo mexido na tela, em todos os sprites da tela. Então é ela que atualiza os sprites que estão em movimentação na tela, o que está acontecendo? Update Sprite, ela que movimenta. E essa aqui, ó, do VBlank Process, é a que vai aguardar o VBlank, vai aguardar a sincronização do processador. Sem ela, nada acontece. Então, ela sempre tem que estar rodando no loop. Essas aqui você pode cancelar. Se eu parar elas, nada acontece. Olha lá. Ó, vou parar o VDP. Ó. Tá? Aqui, ó, vou parar o VDP. Ó. Vocês vão ver. Olha lá. Parada. Tá vendo? Nada está rodando. Então, ó, carregou o sprite, que ele está carregado aqui antes do background, mas nem o player sprite ele vai exibir, porque ele não está funcionando no modo automático, ele só carregou o background. Então, ó, se eu vier aqui, ó, colocar o controle de sprites, ó, de frame, mas não fizer atualização de sprites, ó, vocês têm que entender o que vocês precisam fazer. Olha lá, ó, fiz o next frame, fiz tudo, ó. Não vai funcionar nada. Tá
Estão vendo? Porque vocês precisam de fazer o quê? Darem update nos sprites da tela. Então aqui, olha lá, quando dá update, ó, agora está acontecendo as coisas. Vejam aí. Ó, 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 ó. Frame rate lindo, até o cabelo todo pretinho do Ryu, olha lá, mexendo, ó, tá? Vou botar o cenário do Ryu, para vocês darem uma olhadinha, que tá no do Ken, tá? Ó, vou botar no cenário do Ryu, ó, tá? E aí dá para vocês terem noção melhor ali, ó. Botei o cenário do Ryu, ó. Olha lá, o cenário que eu falei para vocês no vídeo é esse. Ali, o cabelo dele balançando, preto ali, ó. Quando ele anda, ó, parado, olha lá. Ó o cabelo balançando quando ele pula. Ó, ó, ó. E essa é a nossa imagem tratada que eu falei para vocês. Olha lá, eu tratei a imagem, dei uma mexida para ela ficar com as cores bem vivas no Mega Drive. Se esse tipo de jogo tivesse saído na época que o Mega Drive era o videogame do momento, Super Nintendo não tinha ganhado a briga não, tá, gente? É porque os programadores da época, eles terceirizavam coisas para empresas ruins. E se fossem com as empresas certas, as coisas certas, tem um jogo chamado Tanglewood, muito lindo, lindo, lindo. Ele é feito para Mega Drive, ele roda em PlayStation e Xbox Live através de emulador, porque ele foi feito para Mega Drive com kit de assembly. Lindo, lindo, lindo. Procurem para vocês verem. Saiu em 2018, Tanglewood. E olha aí para vocês, ó. Street Fighter 3 vai sair com essa qualidade, tá? Estou fazendo com muito carinho, porque eu sou apaixonado por esse jogo, apaixonado do Street Fighter 3, tá? Foi um dos jogos assim que eu mais gostei na minha vida da Capcom, foi Street Fighter 3. Eu gostei muito, 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 muito. Então eu gosto muito. Vejam aqui, ó, eu estou fazendo com muito carinho, muito cuidado. E tá aí o fonte para vocês. Espero que tenham gostado da aula, bem grande, tá? Deixem um like no vídeo, curte, comente, compartilha, divulguem para os amigos, que eu vou estar fazendo cada aula cada vez melhor, mais explicada, com mais conteúdo para vocês se divertirem desenvolvendo jogos. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar o canal, compartilhar outras coisas. Eu tenho vídeos de tecnologia, porque eu sou criador do Hash Dataware para Pascal, do AES Remote Access também para Pascal, que são duas ferramentas excelentes. Deem uma olhada, vocês vão gostar. E aqui essa parte de desenvolvimento de jogos que eu estou também trazendo para vocês, que eu estou estudando Python e outras coisas, aí eu voltei a dar uma olhada no C e mostrar um pouco do que a gente pode fazer para a comunidade dos games. Tamo junto sempre, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!